E aí galera, bom dia, paz do Senhor, como é que vocês estão? Né? Quanto tempo, né? E nós não nos falamos, saudade de vocês, né? Saudade de cada um de vocês, né? Das nossas aulas, das nossas bagunças, das nossas brincadeiras, né? Mas estou aqui, né? Para apresentar para vocês uma das aulas da EBD, né? Nossa revista ela trata sobre as parábolas de Jesus, né? E o que é parábola? Parábola era um meio ao qual Jesus usava para poder trazer um ensinamento, né? De acordo com o cotidiano, com a vida daquelas pessoas daquela época. Ele usava o plantio, ele usava a cultura, né? Ele usava o modo de vida, né? O dia a dia daquelas pessoas, para poder trazer um ensinamento do reino, um ensinamento espiritual. Haja vista que a maioria daquelas pessoas eram pessoas analfabetas, não sabiam ler. Então Jesus tinha que usar uma linguagem simples, uma linguagem que eles pudessem entender e compreender, né? Então Jesus ele cita diversas parábolas para poder trazer um ensinamento. Ele conta histórias, né, cujo objetivo é trazer um ensinamento, um aprendizado do reino, né? Ele usa uma linguagem metafórica das coisas cotidiano do dia a dia, né, do trabalho, do dia a dia daquele povo, para poder trazer um ensinamento espiritual, né, para que aquele povo pudesse entender. Só que nem todos compreendiam, somente os humildes, os pequenos, né? Nem todos podiam compreender as parábolas de Jesus, não é? O profeta Isaías vai dizer que o povo tinha olhos, mas não viam, tinha ouvido e não ouviam. Quando o profeta faz referência a este povo que tinha olhos e não viam, que tinha ouvidos, mas não ouviam, era aquele povo que estava com o coração endurecido. E pelo fato do coração deles estar endurecido, eles não conseguiam entender o ensinamento de Jesus, a proposta de Jesus, que Jesus queria ensinar, né? E a maioria desse povo que não conseguia entender porque os seus corações estavam endurecidos eram religiosos, né? Eram fariseus, eram escribas, eram saduceus, eram homens até inteligentes e que conheciam as escrituras e a palavra. Só que pelo fato dos seus corações estar endurecidos, por quê? Porque eles não aceitavam Jesus como Messias. Não era o Jesus que eles queriam, o Jesus que eles estavam esperando. O Jesus que eles queriam, um Jesus ditador, que viesse montado em um cavalo, com uma espada na mão. E o Jesus que eles estavam vendo era um Jesus simples, um galileu, um carpinteiro, que seria morto, né? E que vinha trazendo uma mensagem simples. Logo, as suas parábolas, né, os seus ensinamentos, tudo aquilo que Jesus ensinava, só quem entendia eram os simples. Eram aqueles que trabalhavam no campo, sabe? Pessoas pobres, mas que tinham o coração aberto para o ensinamento de Jesus, para o ensinamento do Mestre. E nós vamos tratar uma dessas parábolas, né? Cujo objetivo dessa parábola ela vai mostrar para nós algo muito importante, algumas virtudes muito importantes: amor, misericórdia e bondade. Logo aqui na lição 5 há uma pergunta: quem é o meu próximo? É uma pergunta. Quem é o meu próximo? É uma pergunta aqui que ele está fazendo. Se você tiver com a sua revista em mãos, você vai poder acompanhar aí que o autor aqui está fazendo a pergunta: quem é meu próximo? Logo nós, quando ouvimos essa pergunta, né, nós achamos que o nosso próximo é
aquela pessoa que se intitula nosso inimigo, sabe? Aquelas pessoas distantes de nós, que não tem nenhum afeto afetivo, que não tem nenhuma amizade, que não tem nenhum relacionamento conosco, aquela pessoa que não gosta, né, da gente, aquela pessoa que quer ver o nosso mal. Logo nós entendemos que essa pessoa é o nosso próximo, mas na verdade o nosso próximo ela não tem distinção, não tem distinção de pessoas, não tem acepção de pessoas, não. O nosso próximo pode ser tanto aquele quanto está perto, quanto aquele que está longe. O nosso próximo pode ser tanto aqueles que nos amam, como aqueles que nos odeiam. O nosso próximo pode ser tanto aqueles que estão conosco, como aqueles que estão distantes. O nosso próximo pode ser tanto um conhecido como um desconhecido. O nosso próximo é todos aqueles quanto precisam de ajuda. Entendeu? O nosso próximo é todo aquele que precisa de ajuda, que precisa às vezes de uma palavra amiga, de um conselho, entendeu? Que precisa de uma ajuda. Nosso próximo é todos aqueles quanto precisam de uma ajuda, que precisam de um abraço, de um conselho, entendeu? Na sua sala de aula, quem sabe não tem um colega seu que talvez precise, né, da sua ajuda, né? Que precise, quem sabe, que você não ore por ele, não o ajude, né? Aquele coleguinha, às vezes, sempre tem um coleguinha na sala que fica ali no cantinho, quieto, aquele que muitas das vezes todos zombam, sabe? Riem, debocham dele, né? E ele acaba, né, se sentindo inferior, né? Ou quem sabe aquele coleguinha seu, né, aquele colega seu de sala de aula que às vezes não tem um lápis, foi para a escola, né? E esqueceu de levar o lápis, uma borracha. Você tem ali, você acaba cedendo, né, um dos seus lápis, um dos seus material, né? O próximo é todos aqueles que precisam e necessitam de uma e qualquer ajuda, entendeu? Então, nosso próximo aqui não tem distinção de pessoas, pode ser tanto pessoa que está distante quanto está perto. Aqui não faz distinção de pessoa. Nosso próximo é todos aqueles que precisam de ajuda. Pode ser um amigo, como pode ser um inimigo, né? Desde que ele necessite de um amparo, de uma ajuda, de um conselho. Esse é o nosso próximo, tá bom? Então vamos começar a nossa lição na página 37. Vamos lá. Certa vez, um judeu religioso, perito da lei, perguntou ao mestre o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Isso você vai encontrar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 27. Vai fazer referência ao que o autor está falando aqui. Querido, por que esse religioso, perito da lei, que era naquela época um escriba, e o que era um escriba naquela época? O escriba, ele era um professor da lei, ele era um professor nato, né? Ele, na verdade, ele não era só um perito da lei religiosa, mas também um perito da lei civil, porque qualquer carta, qualquer papéis, né, tanto voltado para o meio jurídico ou para o meio religioso, precisava de uma assinatura dele, porque ele era um perito, entendeu? Ele era um líder, um perito, né? Ou, por que não dizer, um juiz religioso. Ele era um mestre, um escriba, né? A própria palavra diz escriba, aquele que escreve, um escritor, aquele que escreve escrituras, que faz escritura, que faz leis. Então, esse escriba, ele criava leis religiosas, ele fazia leis religiosas. É como nossa política, não tem o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo.
né? Aí tem o Supremo Tribunal, né? Tem o ministro, né? O ministro da Justiça, né? Então, esse escriba aqui, ele era responsável por leis, ele fazia leis, ele criava leis, entendeu? Então, o escriba, ele era um perito nas escrituras, ele era um homem que conhecia a Torá. O que é a Torá? A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, que foi escrito por quem? Por Moisés. Ou seja, o que significa Torá? Torá significa leis, né? Leis, né? Ou seja, o Pentateuco. O Pentateuco significa 5 rolos de livro. Então, esse escriba, ele conhecia a Torá, né? Ele conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 livros, os primeiros livros da Bíblia, que era a Torá. Ele conhecia de qual salteado, ele conhecia do começo ao fim, do fim ao começo, né? E dentro da Torá ele criava leis, ele acrescentava mais leis, entendeu? Então ele era um perito das escrituras. E ele vai perguntar a Jesus o que era preciso para poder herdar a vida eterna. Por quê? Porque naquela época havia-se um debate, né, entre os rabi, entre os mestres. A Bíblia relata apenas Jesus, né, mestre, rabi, né, ou rabone, né, que é em aramaico, mas existiam muitos outros mestres, muitos outros rabis naquela época, né? Inclusive os escribas, os fariseus, né, eram uns, menos os saduceus. Os saduceus era mais parte burocrática, político, né? Mas os fariseus, os escribas, também eram chamados de mestres, porque eles ensinavam, e muitos deles ensinavam na sinagoga. E esse mestre que ele faz uma pergunta para Jesus, e parece até que é uma pergunta assim, inocente, né? De alguém que está querendo tirar uma dúvida, né? De alguém que está querendo tirar, uma explicação. Mas não, essa pergunta aqui é uma pergunta maliciosa, né? Essa pergunta aqui é uma pergunta maliciosa. Por quê? Porque os escribas, os saduceus, os fariseus, eles queriam pegar Jesus de qualquer maneira, em contradição. Eles se juntaram com um propósito de poder fazer com que Jesus caísse em contradição quanto àquilo que ele ensinava. Tudo aquilo que ele ensinava. Então eles faziam perguntas maliciosas. Não é perguntas, entendeu, por respeito. Vocês veem que eles chamam Jesus de mestre por hipocrisia. Entendeu? Aquela passagem quando fala da mulher, né, que foi pega no ato de adultério, que eles levaram para apedrejá-la, e eles perguntam: mestre, essa mulher foi pegada no flagra e a lei manda que apedrejemos. O que o Senhor diz? Uma pergunta maliciosa. Por quê? Porque se Jesus mandasse que apedrejassem lá, ele estaria sendo contra o Império Romano. Porque só o Império Romano tinha autoridade para poder, né, podia dar autoridade para que uma pessoa fosse morta, né? Por isso que levaram Jesus até Pilatos, para poder ter a permissão de que pudessem matar Jesus. Entendeu? Então o Império Romano que tinha esse poder. E se eles falassem que não, ele estaria abolindo a lei de Moisés. Entendeu? Mas vocês vão ver que eles fazem perguntas maliciosas. Então a pergunta aqui não é uma pergunta inocente, não é uma pergunta de alguém que quer tirar uma dúvida, mas uma pergunta maliciosa. Mestre, o que erro, o que era preciso para fazer da vida eterna? Porque naquela época, entre eles, entre os mestres, entre os rabis naquela época, havia muitas disputas de ensinamento. Hoje em dia não é muito diferente, né? Um quer saber mais que o outro, mas naquela época existia esse combate, né? Essa disputa de quem tinha mais conhecimento, quem estava certo, quem estava errado. E uma das perguntas era essa. E como era esse debate naquela época? Era através de perguntas. O mestre fazia pergunta para o outro, né? Isso era um debate, até que quando o que fazia a pergunta, né, não tivesse a resposta para dar para o outro, né, então o que fez a pergunta ganhava, né?
Logo, quando eu faço uma pergunta para o outro mestre, se ele não tiver como me responder essa pergunta que eu fiz a ele, eu saio vencedor nesse debate. Né? Então, quando se fazia uma pergunta de um mestre para o outro, era uma forma de debate. Então, aqui está iniciando aqui um debate. Por isso que ele faz essa pergunta. Né? Mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Porque naquela época, né, os 10 mandamentos, né, e dos 10 mandamentos havia alguns mandamentos que eles selecionavam como o mais importante. O primeiro é amar o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor. Tinha amar o teu próximo. Tinha outros mandamentos que alguns classificavam como importantes, que é honrar pai e mãe. Então eles selecionavam um dos mandamentos mais importantes para que pudessem herdar a vida eterna. Né? E ele faz essa pergunta maliciosa. Vamos continuar. Cristo em resposta perguntou-lhe o que a lei dizia. Está vendo aqui o que eu falei? Como o debate era feito? Um mestre fazia a pergunta para o outro. Esse mestre ele faz a pergunta para Jesus. Mestre, o que é preciso para fazer herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta e Jesus rebate com outra pergunta. É um debate aqui. Cristo em resposta perguntou-lhe o que a lei dizia. Aí o mestre vai dizer o seguinte: o mestre quis lembrar aquele homem sobre a necessidade de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, com todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Esse mestre da lei, quando Jesus pergunta para ele, Jesus rebate com uma outra pergunta. Cristo, em resposta, perguntou-lhe o que a lei diz. Aí este mestre que fez a pergunta para Jesus, ele responde: amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu vigor, e ao seu próximo como a si mesmo. E de fato, este é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus com todas as suas forças, com todo o entendimento, com todo o vigor, e amar o próximo como a si mesmo. Porque quando você cumpre este mandamento, automaticamente você cumpre todos. Quando você cumpre o mandamento de amar a Deus, né? E se quem ama a Deus, obviamente ama o próximo, né? E quem ama o próximo, obviamente ama a Deus, né? Você vê que esses dois princípios eles se entrelaçam, eles são um só, né? E quem de fato ama, ele cumpre todos os outros mandamentos, ele cumpre, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Ó. Jesus, portanto, orientou a agir conforme a lei. Só que esse mestre, esse doutor não satisfeito, ele faz outra pergunta. O doutor da lei perguntou ao Messias: quem era o meu próximo? Ou seja, quem é o meu próximo? Quando esse mestre ele cita o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, Jesus fala: faz isso e viverás. Porque você cumprindo esse mandamento de, como eu falei, amando a Deus e amando o próximo, automaticamente você cumpre todos os outros. Só que esse doutor, esse mestre, com uma pergunta maliciosa, lembra que eu falei no começo? Que a intenção deste homem é fazer com que Jesus caia em contradição. Ele não se deu por satisfeito e faz uma outra pergunta: mestre, e quem é o meu próximo? Para que ele foi fazer essa pergunta? Aí Jesus vai contar uma parábola. Vai contar uma parábola sobre um judeu, um viajante. Vamos ler aqui? E ele então contou-lhe uma parábola com quatro personagens. Três judeus e um samaritano. Tinha que ter um samaritano na história, né?
E por que ele botou 3 judeus e um samaritano? Lembra que quem está fazendo a pergunta é um conhecedor da lei, é um mestre que está fazendo a pergunta para Jesus? E esta pergunta está sendo feita dentro do templo. Lembra que eu lhe falei que todos a pergunta, quando o mestre fazia a pergunta um para o outro, os mestres, eles ali era uma forma de debate. Então o que Jesus vai fazer? Jesus vai contar uma outra parábola. Jesus vai contar uma parábola. E dentro dessa parábola existem 3 judeus e um samaritano. O primeiro era sacerdote. O primeiro é levita. E ele vai colocar justamente um samaritano. Por que um samaritano? Quem é samaritano? O que é um samaritano? Samaritano era uma raça mestiça. Havia Samaria, Judéia, Galileia, Jerusalém, que era o centro religioso, mas os judeus jamais passavam por Samaria. Jamais passavam por Samaria. Eles evitavam a todo custo passar por Samaria. Porque para os judeus, o samaritano era uma raça impura. Eles não se entendiam. Eles não se suportavam. Eles não suportavam olhar nenhum para o outro. Sabe? Havia uma rivalidade de longos anos entre o samaritano e os judeus. Tudo começou lá atrás, quando o rei pagão, na Síria, toma Samaria. Samaria era a capital do reino do norte, Israel. E quando esse rei se apossa de Samaria, ele pega os moradores judeus de Samaria e leva prisioneiros consigo. E coloca em Samaria povos pagãos para ficar tomando conta da terra, para poder cuidar do plantio. Ele coloca ali povos pagãos, não judeus. Esse rei tira os judeus de Samaria e coloca outros povos em Samaria que não eram judeus. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer que algumas feras, leões, atacam aqueles povos, porque a terra é consagrada ao Senhor. A terra de Samaria é consagrada ao Senhor. Então, o que acontece? Acontece que esse rei, ele tem que pegar alguns, sacerdotes religiosos e trazer para Samaria de volta para que ensinasse aqueles povos pagãos a adorar a Deus, porque eles entendiam que eles foram atacados por feras por causa da mão de Deus. Só que aqueles povos pagãos que estavam ali eram um povo politeísta, adoravam vários deuses. E quando esse rei da Assíria pega alguns judeus religiosos e coloca ali na terra de Samaria, eles acabam tendo relações com aqueles povos pagãos que estavam em Samaria. E daí surge essa raça mestiça, misturada, que é chamada de samaritano. Então eles se tornam um povo politeísta, adora vários deuses. Então, a partir daí, surgiu essa disputa. Por isso que eles não se entendem. Lembra quando Jesus chegou até a mulher samaritana e pediu água, e a mulher samaritana disse: como pode tu, sendo judeu, pedir a mim, que sou samaritana, água para beber? Então, os judeus e os samaritanos não se entendiam.
Mas olha só o que Jesus vai fazer. Jesus vai contar uma parábola, onde vai ter nessa parábola 3 religiosos judeus e um samaritano, né? E um samaritano. Vamos lá? Vamos continuar? Um judeu havia sido assaltado em uma estrada que descia de Jerusalém a Jericó, né? Esse judeu, ele estava indo, né? Ele era um viajante, né? Ele era um mercador e ele em cima de um dromedário. O que é um dromedário? Dromedário pode ser um camelo, né? Ou um dromedário. Dromedário e camelo são diferentes. O camelo, na verdade, ele tem 2 corcovas, né? E o dromedário só tem uma corcova. Normalmente eles iam viajando em cima desse animal com todos os seus materiais, né? A maioria era especiarias, né? Tempero, castanha, nozes, trigo. Ele era um viajante, um mercador, né? E ele estava indo a negócio. Aqui você vai ver que, um judeu havia sido assaltado em uma estrada que descia de Jerusalém. Ele estava descendo de Jerusalém a Jericó. Ou seja, se ele estava descendo, logo ele estava saindo de Jerusalém. Porque Jerusalém, a cidade de Jerusalém, é uma cidade alta, aonde ficava o templo. Então, todos que iam a Jerusalém, a maioria iam para adorar a Deus no templo. Então, quando se ia para Jerusalém, dava-se a impressão que eles iam subir a serra, porque Jerusalém ficava no alto. Então, quem ia adorar e sacrificar tinha que subir. Então, esse mercador, ele estava vindo de Jerusalém. Então ele estava descendo para Jericó. E Jericó também era uma das cidades, um centro econômico, né? Era uma cidade muito rica, né? Com relação à mercadoria, a especiarias. E esse homem estava descendo. Só que nessa estrada havia muitos salteadores. Era perigoso demais as estradas daquela época. Havia muitos ladrões, salteadores, que ficavam à espreita, escondidos nessas estradas, esperando os viajantes, porque isso acontecia com frequência. O que Jesus está dizendo aqui não é nada de outro mundo, não é uma linguagem que ninguém desconhecia. Lembra que eu falei no início da aula que a parábola que Jesus usava, as parábolas, o que é parábola? Era um sistema de ensino que Jesus usava, né, na maioria das vezes, e era uma forma dele trazer um ensinamento usando coisas do dia a dia, cotidiano do dia a dia, para poder trazer um ensinamento espiritual, entendeu? Então, meus queridos, vamos dar uma pausa aqui, né? E próximo domingo nós vamos finalizar a outra parte, tá? Vamos trazer aqui uma linguagem aqui esclarecedora. Aqui eu fui técnico trazendo um aprendizado para vocês, mas na próxima aula vocês vão entender o que significa esses 3 personagens, sacerdote, né, levita, o samaritano, o que Jesus quis dizer aqui, tá bom? Forte abraço aí, até domingo que vem, Deus abençoe vocês.